Olá! Nos nossos encontros anteriores, nós seguimos esse caminho do desdobrar, entendendo a importância das contribuições de Melanie Klein para a psicanálise aplicada às crianças, os desafios da clínica psicanalítica infantil. Nós começamos a entender todos esses elementos e construtos, embasamento teórico que nos ajudam a entender como Melanie Klein chega a essa ideia do tratamento psicanalítico aplicado às crianças, a sua viabilidade, a sua importância e, claro, retomamos então esse esforço de continuar aprendendo um pouco mais, falando um pouco mais. Ainda vamos ter nesses nossos pequenos encontros a oportunidade de falar um pouco sobre a perspectiva winnicottiana, sobre a perspectiva, por exemplo, de Anna Freud, que também acredito que possam ser bem relevantes para o nosso entendimento, mas, naturalmente, como um dos principais exponentes teóricos, né, desse expoente teórico foi Melanie Klein, então eu vou continuar dando lugar a Melanie Klein ao nosso entendimento, já que é tão importante. Como eu compartilhei com vocês, são livros muito importantes, são obras muito importantes da Melanie Klein. Por exemplo, Amor, Culpa e Reparação é uma dessas obras, e aí nós também vamos ter a Psicanálise de Crianças, que é uma outra leitura que é muito importante e recomendável para todos nós que pretendemos ou desejamos trabalhar com crianças, hoje olhando para a influência de Melanie Klein no tratamento psicanalítico de crianças. Bom, em seu trabalho clínico, o que nós observamos é que a Klein sempre seguiu essa ideia da ansiedade, o fio da ansiedade. Ela tinha essa convicção, ela acreditava realmente que a criança está muito sujeita, ela tem essa coisa da ansiedade, essas ansiedades persecutórias, essa ansiedade que é provocada pela presença dessas figuras internas, algumas dessas figuras trazendo esse estado meio aterrorizante, um pouco mais, outras originárias da culpa, do medo da perda, porque o que acaba a criança fazendo, e é uma reflexão muito bonita que Melanie Klein traz nesse sentido para nós, é que a criança, por exemplo, nesse processo de mordiscar o peito, o seio materno, ela acaba se sentindo culpada de transferir um pouco dessa raiva, dessa hostilidade para a mãe, né? E principalmente porque é comum quando machuca o seio, as mães dão aquela pequena bronca, né? Então ela vive essa ansiedade quase persecutória, esse medo de perder esse objeto de amor, né? De perder essa coisa da perda, o medo da perda. Então, eu acredito que não foi só em 1935 que começou a estabelecer e existe essa distinção clara entre esses dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade persecutória na perspectiva kleiniana, mas a ansiedade também depressiva. Nessa perspectiva, a Melanie Klein, ela sempre enfatizou a importância do primeiro ano de vida para o desenvolvimento posterior da criança. Então, diferente do que a gente vinha falando até então, a ideia é que esse primeiro ano de vida da criança, ele é fundamental na perspectiva kleiniana para o desenvolvimento posterior, para um desenvolvimento sadio, para uma formação de uma personalidade normal, né? De um sujeito não tão neurótico, não tão patológico, na perspectiva kleiniana. Assim, ela acabou chegando à conclusão de que as duas ansiedades básicas que a gente vê aí, que a persecutória por um lado e a depressiva por outra, elas estão calcadas praticamente nas duas fases do primeiro ano de vida. Qual que seriam essas fases? No primeiro, essa primeira fase, o bebê é dominado pela ansiedade persecutória. E esse é o ponto de fixação da doença paranoide, como sugeriu Abraham. Então, na perspectiva kleiniana, né, esse primeiro ano de vida, repito, né, ele é o ponto de fixação da doença paranoide, um pouco dessa coisa da perseguição. A segunda etapa, né, essa segunda fase, seria aquela que marca uma etapa um pouco mais crucial, né, talvez muito mais importante nessa etapa do desenvolvimento, já que ocorre quando esse bebê ele reconhece a mãe como uma pessoa inteira. A mãe ela passa a se constituir como um outro, como alguém que não é uma extensão de mim mesmo. Ele deixa de se relacionar com partes da mãe
como na fase anterior, em que ele acredita que essa mãe é quase que uma extensão do seu próprio ser, e ele passa a lidar com uma pessoa muito mais completa. Então é um momento em que talvez ele experimenta ali pela primeira vez essa ideia de cisão, de separação. Também esse bebê percebe que a figura má e boa, ela é a mesma pessoa, é sempre a mãe, né? Então, ora ele vai perceber essa figura como uma figura realmente boa, ou a famosa história do seio bom, do seio mau, ou ele vai perceber ela como uma figura realmente má, né? Uma figura amada ou uma figura odiada. E talvez isso seja algo muito difícil para nós, né? Acreditar ou ao mesmo conceber a ideia de que essa criança ela vive diferentes sentimentos de amor e de ódio, né? De desejo e de hostilidade em relação a essas figuras parentais, principalmente a figura da mãe. E isso faz com que o bebê ele fique ciente desde o início diante de sua própria ambivalência perante essa figura. Ele percebe que ele tem essas alternâncias de humor, né? Ele percebe que ele manifesta diferentes sentimentos em relação a essa figura, que ao mesmo tempo que ele quer muito contato, né? Essa figura inspira cuidado, amor, acolhimento, essa percepção do afeto, ao mesmo tempo ele percebe essa figura como uma figura ameaçadora. Então é interessante essa perspectiva kleiniana. Então essa percepção ela acaba provocando nesse bebê sentimentos de culpa. E esses sentimentos de culpa eles acontecem por causa dessas pequenas agressividades, dessas pequenas hostilidades e investimentos que ele faz em relação à pessoa amada. E isso faz que também ele perceba que essa relação também está muito atrelada com o medo de perdê-la. Já que quando ele ataca, quando ele transfere um pouco dessa hostilidade, dessas pequenas agressividades para essa figura materna, para essa figura parental, ele percebe que ele tem o risco de perdê-la. Então, nessa fantasia, o que o bebê acredita? Ele acredita que a mãe, que é essa mãe amada e odiada, está destruída e perdida. Quando ele transfere um pouco dessa hostilidade, é como se ele realmente acreditasse que ele tivesse destruído essa figura, né? Isso tem um pouco a ver com as ímagos, com a fantasia desse bebê. É como se parte disso que é esses pequenos ataques que ele provoca, é como se ele tivesse realmente destruído essa figura materna. E é daí que vem, né, que acaba gerando muito desse sentimento de culpa e também esse anseio em relação à perda. Então, estes sentimentos, eles acabam substituindo gradualmente os sentimentos de perseguição anterior, né? A gente vai percebendo que existe um processo de substituição desses sentimentos de perseguições anteriores, mas eles vão despertando também tendências amorosas de reparação. Então, a criança, no intuito de reparar esse dano causado a essa figura, a esse objeto de amor, ela procura de alguma forma compensá-lo, ela procura repará-lo de alguma forma. Então, olha como ela vai estabelecendo essa relação. Então, Klein, ela prefere falar de posições ao invés de fases. Então, aqui talvez seja um entendimento interessante para a gente começar a entender por que Klein propõe essa ideia de fases, essa ideia de posições em lugar de fases de desenvolvimento psicossexuais, como dizia o Freud no início. Porque na ideia kleiniana, o termo se refere a toda uma forma de organização que envolve o estado do ego, a natureza das relações de objeto, também as fantasias e as defesas. Então, não só, né, essa relação com o desenvolvimento, mas toda essa organização do ego, da natureza, a relação com os objetos, as fantasias e as defesas. E é por isso que ela justifica a utilização dessa palavra, dessa nomenclatura, fases. E todas essas implicações, todas essas mudanças
que ocorrem na posição depressiva, elas são muito profundas, elas são imensas nesse sujeito. E ela traz uma nova maneira de ver a vida, uma nova atitude perante a vida. Ela marca o início da tomada de consciência dessas realidades psíquicas. E ela também acaba funcionando para esse sujeito, para essa criança, como um delimitador. Ela delimita, ela cria essa delimitação entre o funcionamento psicótico e também o não psicótico, né? Essas fantasias delirantes. Então, boa parte da obra posterior de Melanie Klein, ela está muito concentrada nestas implicações. A introdução do conceito das posições, ela acaba assinalando a segunda fase do desenvolvimento de Klein. Ela acaba inaugurando um novo quadro metapsicológico. A obra de Melanie Klein, ela toma nesse sentido, nessa perspectiva, as crianças como um ponto de partida e ela nos abre uma nova janela, ela nos dá uma nova perspectiva, uma nova visão para entender esse sujeito. Então, por outro lado, essa nova perspectiva, essa nova visão, ela vai nos conduzindo a esse entendimento de como a neurose e a psicose estão calcadas na infância. Então, todas as descobertas a respeito das crianças, obviamente, elas são relevantes para a compreensão da psicologia ou dos aspectos psicopatológicos do adulto. Então, Melanie Klein, ela faz referência cada vez mais a esse material obtido com seus pacientes, né? Ela cria essas analogias entre o paciente adulto e o infantil, mostra as suas relações e as suas descobertas sobre essas camadas primitivas da mente. Essas pequenas camadas, ou vamos dizer, essas camadas que dizem ser chamadas de camadas ou ansiedades psicóticas e as defesas que acabam dominando e abrindo caminho para uma nova compreensão da doença mental. No caso, para os casos graves de psicose, né, a psicose em si, ou casos graves, por exemplo, de neurose. Então, o conceito de posição depressiva e dos impulsos reparatórios associados a essa posição, ele acaba lançando uma nova luz sobre a nossa maneira de ver o desenvolvimento normal. Tanto a sublimação como a criatividade, que acabam também enriquecendo em muito nosso entendimento. No seu trabalho clínico, observem que a Melanie Klein, ela acaba despertando, talvez com todas essas proposições, ideias, muita controvérsia, porque ela sempre partiu do princípio de que a análise da criança deve ser conduzida exatamente da mesma maneira que a do adulto, com a única exceção que existe, que a análise da associação verbal, ela deve ser complementada pela análise do brincar. Então, é uma combinação de métodos, de técnicas, para que possa ser feita a análise dessa criança e a associação livre. Então, Melanie Klein, como eu comentei nas aulas nos encontros anteriores, ela realmente acreditava que era possível estabelecer a transferência, ela observou que o superego, esse juiz supremo, essa instância inibidora, julgadora, que impõe tantas autoexigências, ela também já estava presente na criança já ali desde a tenridade, desde muito pequena, e ainda que de forma rudimentar. Mesmo que seja de forma mais rudimentar, mas estava presente. Ainda não estava totalmente desenvolvido, mas já existia. E ela achava que o analista ele não deveria exercer nenhum tipo de pressão moral ou educacional nas crianças, no sentido de querer educar as crianças, de dizer o que é certo e o que é errado, de querer educá-las para a vida, que esse não tem que ser o desejo do analista. Em outras palavras, Melanie Klein, ela recobra para nós uma importante mensagem freudiana. Não é o nosso desejo como analistas que importa no tratamento do sujeito. E aqui mostra como realmente ela era rigorosa nesse sentido com a prática psicanalítica. Nós não temos que ter um papel educacional, nós não temos que desenvolver um papel realmente de educadores dessas crianças. Bom, em outras palavras, nós podemos perceber que ela adotava, né? Melanie Klein realmente falava dessa transferência proposta por Freud, tanto no caso de adultos quanto no caso de crianças. Mas ela introduz algumas mudanças mais tarde. E essas mudanças, elas foram acontecendo no sentido de obter
a análise da transferência mais pura, confirmando, né, cada vez mais seu papel através desse papel que é a interpretação. E talvez a mais típica característica de sua técnica seja o fato dela dar preferência à interpretação da ansiedade inconsciente. Essa ansiedade que está baseada na fantasia inconsciente. Então, sempre que Melanie Klein se deparava com ela, mesmo quando os primeiros resultados pareciam gerar aí, ou ser um aumento dessa ansiedade, ela dava muita importância a tudo isso. Então, essa mensagem, ela é muito valiosa para nós, né? Dar importância, dar preferência à interpretação da ansiedade inconsciente. Essa ansiedade que se manifesta através das fantasias. Bom, então ao introduzir os conceitos, né, tanto da posição esquizoparanoide depressiva, Melanie Klein, ela também esclarece a distinção entre os dois tipos de moralidade essencialmente diferentes. Então ela introduz esses conceitos, a gente vai ver que ela fala de posições, né, em lugar de fases, ela vai falar da posição esquizoparanoide, depois ela vai falar dessa posição depressiva, e ela acaba introduzindo aí uma distinção entre esses dois tipos, relacionando com a moralidade, porque ela entende que tendem a se desenvolver com sucesso e de forma inata nos seres humanos. O mais arcaico superego da criança na perspectiva kleiniana contém sua própria destrutividade projetada e voltada contra si mesmo. É quase que uma construção esquizoparanoide que, como Freud descobriu, funciona como um deus arcaico interno, como uma moralidade arcaica do tipo olho por olho. Ele não é algo sintônico, e um dos grandes objetivos da análise é enfraquecê-lo. Então, essa posição esquizoparanoide traz um pouco essa ideia dessa posição em que a criança praticamente volta, né, a essa questão do útero materno, a essa posição do feto, mas eu não vou desdobrar muito esse entendimento nesse nosso encontro, nessa aula. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, mas por enquanto eu acho que a gente precisa ir trabalhando e conceituando essa ideia, que existem esses dois conceitos que são as posições esquizoparanoides e depressivas. Anotem por aí, deixem registrado que a gente volta a falar um pouco mais sobre isso nos próximos encontros. Então, pensando aí em torno dos 4 meses de idade, o que a Klein vai dizer? Que o surgimento da posição depressiva, ela acaba introduzindo a possibilidade de uma moralidade diferente, bem mais egocintônica. O que isso quer dizer? Já não baseada numa forma específica de ilusão paranoide, mas sim na culpa depressiva pelos danos infligidos, tanto em realidade quanto em fantasia, a esses objetos amados, dentro e fora do self, na posição esquizoparanoide anterior. Então, nessa primeira posição, que é essa posição que praticamente vai ali até os 6 primeiros meses de vida, né? Vamos tentar estender um pouco essa perspectiva e deixar até aí, né? Porque quando a gente olha, Klein já fala de 4 meses, mas ela fala que nesses primeiros meses de vida, a criança nessa posição, ela acaba transferindo muito dessa agressividade, né? E ela, na impossibilidade de lidar com isso que ela expressa, com isso que ela transfere para esses objetos de amor, ela acaba retendo esse sentimento de culpa, uma culpa depressiva. E é essa culpa, um pouco desse desejo de reparação, desse desejo de compensação, que vai dar lugar a uma fase posterior, que é essa posição depressiva. Então, na medida que o indivíduo ele vai entrando em luto pelos objetos amados danificados, porque o que ela quer dizer? Que essa criança, ela simboliza realmente que ela destruiu esse objeto de amor, que ela aniquilou essa mãe, que ela destrói tudo isso, né? Que ela rompe com ele. Ela sente que estes permaneceram vivos dentro de si como mentores internos, e talvez isso justifique essa ideia de um superego mais arcaico, e que ajudam e apoiam o ego na sua luta
contra os objetos maus que também continuam dentro do sujeito e também contra esses inimigos externos reais, essa percepção paranoide que essa criança desenvolve. Então, as hipóteses que ela acaba tendo em mente nesse contexto são: nos primeiros meses de vida, o bebê ele vai passar por esses estados de ansiedade persecutórios, né? Essa coisa de se perceber perseguido e tudo isso. E esse estágio, essa fase, eles estão vinculados à fase de sadismo máximo, assim, essa coisa de impor ao outro, né? É um pouco desses desejos sádicos, né? Então a gente fala que o bebê ele é um pouco sádico, né? Quando ele dá aquela verdadeira mordiscada no seio materno, ele transfere um pouco desse desejo de perceber no outro, ou de ferir o outro, né? De transferir um pouco dessas suas pulsões. Não é que isso é consciente, é por isso que ela fala de praticamente de uma fantasia inconsciente. É como se nessa fase ainda, parte dessas pulsões, elas não tivessem as barreiras do ego. Então, como ela não tem as barreiras do ego, né, o ego ainda está em formação, então a criança ela acaba manifestando muito rapidamente tudo isso. Então esse bebê também vivencia esses sentimentos de culpa com respeito a seus impulsos, a essas pulsões, a essas fantasias destrutivas que são dirigidas contra esse objeto primário, que é no caso a mãe ou os substitutos da mãe, e acima de tudo contra o seu seio. E esse sentimento de culpa são eles que vão dar origem a essa tendência, ou a esse desejo de buscar fazer essa reparação ao objeto danificado. Então, o que a Melanie Klein ela vai fazer, ela vai diferenciar essas duas primeiras fases nos primeiros 6 a 8 meses de vida. Então, ela vai descrever a posição paranoide e a posição depressiva. Então, o termo posição, ele, como a gente viu, ele foi escolhido porque, embora os fenômenos envolvidos ocorram primeiramente durante os estados arcaicos de desenvolvimento, ou seja, são muito mais precoces do que as fases propostas de desenvolvimento, ou as fases de desenvolvimento psicossexuais que nós estudamos em Freud, eles não estão confinados a esse estágio, tá? Como se fosse realmente, como se fosse um entendimento a mais sobre como esses estágios funcionam. Mas eles representam agrupamentos específicos de ansiedades e, ao mesmo tempo, esses agrupamentos de defesas que aparecem, mas também reaparecem durante os primeiros anos de vida, durante os primeiros momentos da infância dessa criança. Então, quanta coisa interessante, né? Quantas reflexões nós temos a partir dessa leitura, a partir dessa obra, a partir desse entendimento, e é isso que nós precisamos fazer, o trabalho de nos debruçar sobre um aprofundamento teórico, entendendo como Melanie Klein, como Anna Freud, como Winnicott, como cada um desses psicanalistas, tanto os psicanalistas mais contemporâneos a Freud, como os mais contemporâneos a nosso tempo, eles contribuíram para que nós pudéssemos aplicar a psicanálise, a escuta psicanalítica às crianças. Então, vamos voltar na ideia da posição paranoide. Então, a posição paranoide, como eu comentei, ela acaba sendo essa primeira posição, essa que lembra ali os primeiros meses de vida da criança. E ela seria quase que esse estágio, né, esse momento em que esses impulsos destrutivos, essas ansiedades persecutórias, elas predominam, tão predominantes ali. Não existem barreiras, o ego está em formação, essa criança ela ainda é puro instinto, puro sentimento, as pulsões se manifestam livremente e ela se estende do nascimento até mais ou menos os 3 ou 4 meses, ou a gente pode ampliar um pouquinho mais, 5 meses de vida. Mas, quando passa esse período, e esse é um desdobrar natural, isso requer uma alteração ao datar a fase quando o sadismo se encontra no auge. Mas não envolve uma mudança de visão com respeito à íntima interação entre o sadismo e a ansiedade persecutória em seus pontos máximos. Bom, já a posição depressiva, como eu comentei, eu acho que era importante trazê-la também, ela seria essa posição que se segue a esses primeiros meses, esse primeiro estágio, mas ela está muito mais vinculada
a passos importantes do desenvolvimento do ego. É nesse momento em que se estabelece por volta da metade do primeiro ano de vida uma nova fase, uma nova etapa, né? Uma nova posição para essa criança, já que nesse estágio, na perspectiva kleiniana, esses impulsos, entende-se de impulsos talvez por fantasias ou pulsões ou fantasias sádicas, também a ansiedade persecutória, elas vão perdendo o seu poder, né? Elas parecem que vão sendo mais contidas, elas perdem essa liberdade, elas começam a enfrentar algumas inibições, algumas proibições, alguns obstáculos, porque nesse processo de desenvolvimento também começam a aparecer aí as inibições, e isso talvez nos ajude a voltar a essa ideia anterior que eu acabei compartilhando com todos sobre o próprio complexo de Édipo, ou a ideia do Édipo na teoria freudiana. Então, aí ela traz uma ideia que talvez é possível que essa relação simbólica dessa criança com as figuras parentais, essa relação objetal, ela seja muito mais precoce, ela preceda fases muito mais remotas dessa infância da criança do que nós realmente imaginamos. Então, bom, o que nós percebemos então a partir dessa releitura, desse entendimento? Que o bebê, ele introjeta o objeto como um todo, né? Quando ele amamenta, ele está introjetando essa mãe, né? Ele está praticamente incorporando essa mãe de alguma forma. E a gente usa essa palavra, talvez seja uma palavra muito importante, a introjeção, que ela é principalmente trabalhada dentro da teoria kleiniana. E, simultaneamente, se torna, em alguma medida, capaz de sintetizar os vários aspectos do objeto, né? Assim como suas emoções com relação a ele. Então, não é que a criança introjeta a mãe como um todo, esse objeto como um todo, mas parte desse objeto. Mas é a partir dessa introjeção que ela simboliza essa relação. Olha que interessante, né? Essa perspectiva também, essa relação. E aqui eu até gostaria de trazer um pouco essa visão da importância que é a amamentação, nessa relação da mãe com a criança ao amamentar, o quanto esse ato de amamentar ele é simbólico na construção dessas ímagos, dessas fantasias, dessas construções simbólicas que vão dando lugar a esse ego e essa personalidade, a esse sujeito adulto. Agora, é claro, vocês podem perguntar, e se não tiver o seio, né? E se não estiver ali com a mãe biológica, haverá, naturalmente, a gente chamou de objetos transacionais ou transicionais, haverá naturalmente um substituto desse objeto, como uma mamadeira ou algo parecido. Viu? Bom, então, amor e ódio, eles acabam se aproximando na mente dessa criança. É isso que leva a essa ansiedade de que esse objeto, tanto interno, esse introjetado, como esse externo, ele esteja danificado ou destruído. Porque ali essas pulsões, essas fantasias inconscientes estão muito presentes. E sentimentos depressivos, né, e culpa, eles acabam dando origem à premência de preservar ou fazer reviver o objeto amado, desejo de reparar esse objeto, né, de fazer essa reparação pelos impulsos e dessas fantasias destrutivas que nós direcionamos em relação a esse objeto de amor. Então, esse conceito de posição depressiva, ele implica não apenas, nessa perspectiva, uma alteração no calendário dessas fases arcaicas ou as fases do desenvolvimento psicossexuais, mas ele também acaba sendo quase um acréscimo ao nosso conhecimento da vida emocional dos bebês e, portanto, uma influência, uma forma, uma maneira vital para a nossa compreensão e para a compreensão de como funciona o desenvolvimento dessas crianças. E é por isso que esse estudo, esse entendimento, essa leitura a partir de Melanie Klein, ela foi tão importante e crucial para todos nós.
e temos muito mais para falar sobre isso, né? Nós podemos aprofundar muito mais em torno desse assunto. Mas é isso por hoje.